TV Comunitária do Rio de Janeiro, nós transmitimos também online, tvcomunitaria.rio, o nosso núcleo Educação e Cultura. Conosco aqui hoje, e a gente já agradece efusivamente aqui ter aceitado o nosso convite, o desembargador Ciro Darlan, mas ele que também, antes de desembargador, e ele me corrige se não foi isso, por algumas décadas foi magistrado, né? Juiz da infância e adolescência, extremamente respeitado e, sobretudo, na parte também, enquanto uma pessoa humanista, merecedor de todo o nosso respeito e carinho. Então, desembargador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu, na TV Comunitária do Rio de Janeiro. Eu queria começar um pouquinho falando das suas origens, que eu obtive da parte da Paraíba, lá naqueles idos de 1969, 70, quando eu me casei com uma paraibana. Foi lá que eu fui, eu diria, eu vou fazer uma confidencialidade aqui, foi meu exílio voluntário. Eu estava perseguido aqui nos idos de 1969, havia sido preso, estava solto por uma liminar, e eu resolvi não mais comparecer, que eu não reconhecia aquele governo de exceção, para não dizer outra coisa, e a Paraíba me recebeu tão bem. Sabe o que eu acho do paraibano e do sertanejo? Eles têm, parece que lá atrás ainda das épocas de Lampião, das guerras que vêm dos holandeses, uma tendência a lutar, a resistir, a combater, né? Então foi assim com a expulsão dos holandeses, foi assim também com o Cabra Lampião, Cabra da Pé. Então, o doutor Darlan, eu queria que o senhor me ajudasse também a falar um pouco da história da Paraíba, do seu torrão natal, e como é que acontece essa travessia de Nordeste para Sudeste, né? Soriano, muito obrigado telespectadores da TVC. É uma alegria muito grande quando volto aqui a esse canal, porque eu sei que é um canal da liberdade, é um canal que recebe todas as pessoas sem qualquer tipo de discriminação. E eu passei esse final de semana lá na nossa querida Paraíba. Fui lá visitar a minha família. Eu sou do sertão da Paraíba, do Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, porque lá foi fundado o primeiro colégio pelo Padre Rolim. Eu tenho a honra de ser da família Rolim, descendente da família Rolim, e saí muito cedo de Cajazeiras, saí com menos de 2 anos de idade, com minha mãe conduzindo a mim e mais 3 irmãos homens para criar aqui nessa cidade grande do Rio de Janeiro. Portanto, a minha vida é uma vida de muito sacrifício, mas você tocou num ponto certo, que é o nordestino é, antes de tudo, um forte. E nós, paraibanos, nós estamos acostumados a todo tipo de discriminação, de perseguição, né? A visão que eu tenho do cangaço, ao contrário do que muitos têm marginalizando, é a visão da resistência. É o povo oprimido pelos fazendeiros, pela classe alta, pela classe média, que oprimia e que levava à fome, da morte e vida severina, que tanto foi decantado pelo nosso escritor querido, que começou a resistência. E nós do Nordeste, trazemos no nosso DNA essa resistência. Nós dificilmente nos abatemos, mesmo que nos derrubem, como muitas vezes acontece na nossa vida, nós sabemos subir novamente no cavalo e seguir na nossa sina. Eu tenho uma história de muito sacrifício. Eu vim com a minha mãe e meus irmãos do Nordeste muito cedo. Aqui, desde os 12 anos de idade, eu trabalho, sou magistrado há 38 anos.
Mas para isso eu tive que trabalhar, para pagar os meus estudos, trabalhar de dia, para estudar à noite, para fazer... Tive o prêmio de passar 5 anos num seminário, tinha a pretensão de ser padre, e foi ali que forjou toda a minha cultura de respeito ao próximo, de amor ao próximo, de honradez, de honestidade, né? E, portanto, estou habituado a várias vezes tentarem me derrubar, me estigmatizar, me tatuar como uma pessoa desonesta, agora como se eu fosse um vendedor de sentença. Eu sou uma pessoa de uma vida muito austera, eu tenho uma única fonte de rendimento, que é a fonte do meu salário do Tribunal de Justiça. É muito fácil averiguar se eu sou ou não uma pessoa honesta, eu vivo do meu salário, os meus pagamentos são todos feitos através de boleto bancário, transferências bancárias. Então é muito simples, né? É só a COAF que o presidente da República desativou, que é para não descobrir quem são as pessoas desonestas, mas é simples, é só levantar a minha única fonte de renda e ver que eu vivo de uma forma austera, com a minha esposa, num apartamento na Gávea. O meu carro eu não consigo trocar, há 5 anos é o mesmo carro, porque eu não tenho verba para trocar de carro, e no entanto as pessoas de uma forma desavisada, de uma forma criminosa, tentam macular a minha história. Eu jamais hei de me envergonhar da criança pobre e nordestina que fui e que cheguei ao lugar que cheguei com muito sacrifício. Então não serei irresponsável para macular toda essa história que construí com o amor da minha família, com a raça, com a gana do meu povo nordestino, e chegar ao lugar que cheguei incomoda muita gente. Incomoda muita gente porque eu assumi compromissos, por exemplo, como você já mencionou aqui, com a infância e a juventude. Durante 15 anos, dos meus 38 anos de magistrado, eu fui juiz da infância e da juventude. E eu tive a honra de assumir esse compromisso justamente no mesmo ano que entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até então, a criança no Brasil não era sujeito de direito. O Estatuto da Criança e Adolescente tem uma grande participação sua também, né? Eu diria que foi minutado. Olha, se não foi minutado, eu procurei dar vida ao Estatuto. E é muito difícil, num país em que a criança é maltratada desde os tempos coloniais. Você sabe que quando Cabral aqui, Cabral, o bom Cabral, né? Cabral Pedro, desembarcou, ele trouxe várias crianças de Lisboa, crianças abandonadas, crianças retiradas dos abrigos de Lisboa, que vieram para cá para servir os marujos nas naves. E essas crianças, elas eram verdadeiras escravas dos marujos, dos marinheiros, porque elas serviam para tudo, até mesmo para abuso sexual. Várias dessas crianças que aqui desembarcaram foram vítimas de todas as formas de violência. Então o Brasil já nasceu, já foi descoberto, não nasceu porque o Brasil já existia, o Brasil foi invadido, né? O Brasil, na verdade, foi invadido, a terra dos índios, que hoje está sendo tão maltratada, os índios estão sendo tão maltratados, mas a terra deles, quando foi invadida pelos europeus, aqui já desembarcou trazendo crianças violentadas, crianças sofridas. E nós trazemos na nossa história esse histórico de violência contra a criança. Quando o Estatuto da Criança entrou em vigor, em 1990, e eu tive a honra de ser escolhido para ser juiz daquela vara da infância e da juventude, eu tive muita dificuldade e desde então já me boicotavam. Quando eu tive
que me defrontar contra uma empresa de comunicação, o monopólio da comunicação, e proibir que eles maltratassem crianças nas novelas, eu virei o inimigo número 1 dessa empresa. E até hoje eu pago um preço muito caro, porque eles são sempre os primeiros a manchetear contra a minha honra. Eu já tenho algumas decisões judiciais condenando-os a me indenizar por crimes contra a honra. Uma que está dormitando nas gavetas do STJ há 16 anos, né? Desde 2004 que está lá, desde 2004, portanto há 15 anos, né? Dormitando nas gavetas do STJ, porque é uma empresa efetivamente poderosa em todos os ramos de poder. Mas, e agora resolveram me perseguir, dizendo que eu vendo sentenças, que eu protejo milicianos, enfim, tudo que é contra os meus princípios, tudo que é contra a educação que eu recebi dos meus pais, dos padres agostinianos, cujo seminário frequentei e estudei. Mas é difícil derrubar um nordestino. Ele pode balançar, né? Mas ele levanta. Ele levanta, sobe do cavalo novamente e continua a sua sina, que é o que eu pretendo fazer. Em defesa dos mais oprimidos, em defesa das crianças e adolescentes, que é a minha grande bandeira, mas, sobretudo, coerente com o meu juramento de fazer cumprir a Constituição e as leis do nosso país. E é assim que eu me apresento ao público. E é por isso, Soriano, que mesmo com toda essa campanha sórdida que eu sofri, eu nunca esperava receber tanta solidariedade. Eu soube que choveu aí notas oficiais de entidades. Notas oficiais dos meus amigos da Associação de Juízes para a Democracia, que eu não estou sozinho nessa sina de perseguição. Nós temos várias pessoas, vários juízes no Brasil, da Associação Juízes para a Democracia, que estão sendo perseguidos em seus tribunais, estão sendo perseguidos com representações, com perseguições políticas. Mas o momento político que nós estamos vivendo é um momento de resistência, né? Eu não estou sozinho, né? Tivemos um juiz no Amazonas que também teve a sua casa invadida, sofreu um mandado de busca e apreensão, teve seus objetos pessoais apreendidos. Tivemos uma desembargadora bravíssima lá de São Paulo, doutora Kenarique Bujuquian, que também sofreu uma representação no CNJ, porque soltou 2 presos que já tinham a pena cumprida e por isso foi perseguida a ponto de abandonar a magistratura. Foi uma perda para a magistratura do Brasil e de São Paulo, uma desembargadora de São Paulo. Temos agora um juiz em São Paulo também sofrendo perseguição. Temos outra em Santa Catarina, um juiz da vara de execuções. Então, não estou sozinho nessa sina de perseguidos. Mas nós nos fortalecemos, recebi a solidariedade da OAB, recebi a solidariedade da Associação de Juízes Criminais, da Associação Brasileira de Imprensa. Então, isto me emocionou e isto me fortalece. Isso é muito importante. Doutor Ciro Darlan, eu quero voltar um pouquinho, beber um pouco da sua fonte de história. Me parece que a Paraíba e Pernambuco, outrora, foram a mesma capitania hereditária, daí até o sotaque parecem muito, né? Às vezes confunde, só quem é mesmo de lá, que esse é de Campina Grande, esse é do litoral. Mas dito isso, o que eu percebo também na sua postura, eu tenho assistido palestras suas, uma delas o senhor fez na maçonaria, na loja Novo Século, e foi a primeira vez que eu escutei essa palavra garantistas. Eu falei, mas gente,
precisa de alguém assumir que temos que criar uma corrente de garantista. Depois o senhor falou garantista da Constituição, Soriano, porque muitas vezes estão se proferindo sentenças e condenando e fazendo incursões ao arrepio da Constituição. Fala um pouquinho sobre o que significa esse movimento e eu acho, doutor, que os seus inimigos são os inimigos que enfrentam todos os oprimidos. Eu acho que o senhor também tem como inimigo aqueles que querem tomar nosso petróleo, que essa rede que o senhor falou aí sempre está ali tocando, fazendo vibrar o mesmo acorde, né, de entreguismo. Os seus inimigos são os mesmos que golpearam uma presidente eleita, os seus inimigos são os mesmos que querem calar os sindicatos. Então, eu acho que nisso de ouvir o contraditório, já colocaram nas suas páginas e nas suas telas, né, toda uma reportagem. Eles te ouviram antes, eu concomitantemente, com o mesmo tempo com que eles te atacaram agora, dando essas notícias. Parece que eles já, quando é feita uma incursão dessa, já estão lá as câmeras da Rede Globo para noticiar. Como é que eles ficam sabendo disso antes? Por favor. Pois é, Soriano, todo juiz, quando toma posse, jura cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do nosso país. Isso é a garantia de toda cidadania, é o cumprimento da lei. Tudo que o cidadão espera. Outro dia eu fui numa cadeia, eu vou muito nas prisões, e no meio de quase 200 presos, um deles tomou a palavra e disse assim: doutor, eu só quero lhe pedir uma coisa, eu só quero que a lei seja cumprida. O senhor vai dentro da... Eu vou dentro da cela com eles, vou lá, eu vou visitar, eu vou conhecer, eu vou ver. Se eu condeno, eu tenho a responsabilidade de saber onde eles estão. E eles estão sendo torturados, né? Não existe pena de tortura, mas cada vez que nós condenamos uma pessoa a uma pena de prisão, nós estamos concomitantemente condenando uma pena de tortura. Quando o juiz se diz garantista, ele se diz garantista porque ele não admite que um brasileiro seja torturado. E todos os 730 mil presos que estão nas cadeias estão sendo diuturnamente torturados. Então, ele me deixou com a cara no chão, porque ele diz assim: senhor juiz, eu só quero lhe pedir uma coisa, não quero lhe pedir nenhum privilégio, só quero lhe pedir que a lei seja cumprida. E com relação a esses ataques midiáticos, quando a minha casa foi invadida por um mandado judicial assinado por um ministro do STJ, por 8 policiais federais e um procurador, não só a minha casa, como também o meu gabinete de trabalho dentro do Tribunal de Justiça. Você vê que nós não estamos vivendo numa democracia, nós estamos vivendo num Estado pós-democrático, porque essas coisas não aconteceram sequer na ditadura militar. Na ditadura militar, você não viu nenhum magistrado ter a sua casa invadida, o seu gabinete de trabalho invadido, mas nós tivemos isso nesse Estado pós-democrático, como diz o nosso querido colega Rubens Casara. E uma grande surpresa, que não era novidade, é que antes da polícia chegar, em frente à minha casa, já tinha 12 câmaras de televisão e de fotógrafos aguardando para fazer um flagrante desta violência que eu sofri. Acabada essa violência na minha casa, às 6 horas da manhã, acordando a minha mulher, como se eu fosse um marginal, e chafurdando todos os meus objetos pessoais, levando meus computadores, meus pendrives. Eu não tenho nada a esconder, se pedisse eu levaria voluntariamente, mas assim é que lhe parece àqueles que detêm o poder, e assim fizeram. Mas aí, acabada essa invasão, eu tomei banho, me vesti e fui trabalhar. Quando eu chego no meu gabinete de trabalho, também lá tinha mais um número de 8 ou 10 policiais federais
mais 2 procuradores de justiça, né? E o presidente do Tribunal de Justiça estava presente lá, autorizando a busca e apreensão. E cheguei, postei, também mexeram, pegaram lá o que queriam pegar, levaram lá meus computadores, levaram meus pendrives, enfim. Eu não tenho nenhum medo do que está ali, porque eu não tenho nada a esconder. Ali a minha vida é um livro aberto. Aliás, eu presto contas à população. Vindo aqui no seu programa, estou prestando contas. E vou a qualquer lugar que me chamar, que quiser me indagar, que quiser conhecer, que quiser saber sobre as razões das minhas decisões. As minhas decisões de plantão, das quais eles falam tanto, é apenas o cumprimento do meu compromisso de magistrado, de cumprir e fazer cumprir a lei, as leis e a Constituição do meu país. A decisão que eu dou em plantão é exatamente igual às decisões que eu dou em sessão de julgamento. Não é diferente. Pode fazer a comparação, pode ver que não tem nenhuma diferença. Eu aplico a lei e eu aplico a Constituição. Só que aí você pergunta, o que é garantista? Garantista é garantir os direitos fundamentais que estão escritos na Constituição e na lei, né? E nas leis. Agora, não faço diferente, nem procuro saber se o réu é ou não é bandido, é ou não é miliciano. Eu aplico a lei. Se a lei determinar que ela seja aplicada a todo cidadão brasileiro, aquele que se apresentar, que tiver direito, eu reconhecerei nas minhas decisões. E não deixo de fundamentá-las. Todas as minhas decisões são fundamentais. E mais, todas as minhas decisões são recorríveis. Mas ao invés de recorrer, o que fazem? Recorrem ao tribunal midiático. Porque o tribunal midiático, ele é especialista em assassinar reputações. Então é mais fácil ele entrar na casa dos brasileiros que tem pouco conhecimento da lei e dizer que o juiz está vendendo sentença, que o juiz está sendo venal, quando eu estou aqui aberto para explicar, esclarecer e fundamentar todas as decisões que eu profiro. Eu não tenho absolutamente nada a esconder. Forma que esse tipo de violência, que não ocorre só contra mim, né? Já disse aqui, vários outros juízes estão sofrendo a mesma violência, mas é preciso que nós tenhamos um espaço, como aqui na TVC, para dizer ao público que isso está acontecendo no Brasil de hoje. Lamentavelmente, nós temos um presidente da República que está preso, sem uma prova que seja convincente, preso por uma sentença de um juiz e confirmado por um tribunal de justiça, e que até agora qualquer jurista esclarecido sabe que não há nenhuma prova que seja suficiente para colocar na cadeia um presidente da República. Mas assim, como a história aponta, nós tivemos várias lideranças nacionais e internacionais que também estiveram privados da liberdade depois nosso ídolo maior, Tiradentes, foi esquartejado, acusado de crime. Hoje ele é o herói da nossa pátria, né? Nós tivemos Zumbi dos Palmares, que estava à procura da libertação, perseguido, preso e assassinado como bandido. Então, não são poucos. Nelson Mandela, nos Estados Unidos, assassinatos, Martin Luther King, em tantos lugares do mundo, Gandhi, todas essas pessoas foram criminalizadas, né? E perseguidas. Eu não quero me colocar ao lado desses heróis, mas eu também estou sofrendo perseguição. Olha, doutor Ciro Darlan, saiba que a nossa TV comunitária do Rio de Janeiro jamais abrirá mão da sua independência e também das garantias constitucionais. Mas tem aqui um seu conterrâneo, que o senhor vai conhecer agora, paraibano, cabra da peste, do Alto Sertão também, que quer homenageá-lo, tem muito carinho, conhece a sua história.
tocando uma música do Gonzagão. Que por maravilha. favor, Moraes do Acordeão. Por isso Moraes é que está do esse Acordeão. cenário aqui. Você perguntava, o que está fazendo essa sanfona aqui? Esse é o instrumento mais importante do sertanejo. Não é? Gonzagão, nosso querido Gonzagão, Moraes do Acordeão. E esteja certo, nós temos o senhor como um companheiro de TV comunitária, que o senhor teve e está sempre aberto aqui, um programa aqui conosco, falando Encontro com a Justiça. Encontro com a Justiça. Maravilha. Beleza? Vamos ouvir o nosso Moraes e Você pode cantar também, se quiser. com a música. Vamos aproveitar Homenagear minha família. Minha família é dos Holandas. Eu sou da família Holanda. É? Do Chico Buarque de Holanda, eu sou da família Holanda. Meus irmãos lá de Campina Grande, Cajazeiras. Vamos tocar um pouquinho de Zé Marcolino, né? Para também oferecer homenagem ao grande poeta que foi Zé Marcolino. Infelizmente morreu tragicamente, atropelado por uma vaca, né? Sala de Reboco, um pouquinho, homenageando ao senhor. E todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fole vai tocando, vai gemendo, vou cantando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nosso amor vai aumentando pra que coisa maneira. E todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra não viver igualado a sanguessuga. Nosso amor pede mais suga do que essa que ele dá. E todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo quanto houver pra mim, maravilha. Aço Preto. Beleza. Moraes, parabéns, Moraes. É isso aí. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu venho para consertar. É isso aí. Isso é forte. Nas entrelinhas tem muita coisa aí expressa. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Ele fala Emblemática, né? Doutor, A disparada. um recado final aí pra gente. Olha, eu tenho certeza que não só o senhor não está só, como todos os sindicalistas, todos os oprimidos não estão só, porque nós juramos daqui para frente ninguém soltar a mão de ninguém. Então... Verdade, Soriano. E essa mão que você me deu, esse espaço que você me deu,
é que eu quero aproveitar para estender a mão para todos os brasileiros, né? Nós estamos num momento difícil do nosso país, devemos todos os trabalhadores, todos os sindicalistas, todos os professores, todos os advogados, estender as mãos para fortalecer a nossa resistência. A palavra agora é resistência, é resiliência. Nós temos que aprender a reconstruir aquilo que está sendo destruído no nosso país e voltar a ser feliz, voltar a ser um povo respeitado no mundo inteiro, com uma justiça respeitada, a justiça que seja o baluarte de defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos de todos os cidadãos brasileiros, especialmente de crianças e adolescentes. Queremos que todas as crianças estejam nas escolas, que sejam respeitadas pelas suas famílias, que tenham direito à alimentação, que os nossos índios tenham seus espaços e sua cultura respeitada, que os negros sejam igualmente cidadãos e que a vida dos negros seja tão valorizada quanto a vida dos brancos, dos mulatos, dos amarelos, que sejamos um só povo e que tenhamos um destino melhor do que aquele que nós estamos vivendo nos dias atuais. Mas resistência e esperança é a palavra de ordem para que nós todos não soltemos as mãos uns dos outros. Maravilha. Olha, depois do túnel virá a luz. Então, TV Comunitária, canal 6 da NET, ao som aqui do Moraes do Acordeon, despedindo de você, agradecendo pela sua audiência, agradecendo ao Dr. Ciro Darlan por estar aqui também, com a sua cultura, com a sua imensa senso de justiça, nos dando aqui horas de muita cultura e educação. Muito obrigado.